Sing that. You're more real. You're more real than the ground I'm standing on. You're more real than wind in my lungs. Thoughts define me. You're inside me. You're my reality. How great is the love the Father has lavished on us, that we could be called the children of God. Let's sing Abba. Abba, I belong to you. Abba, I belong to you. Closer than the skin on my bone. Closer than the song on my tongue. Thoughts define me. You're inside me. You're my reality. I belong to you. Vem daí, cunhada. Bom dia, Esther, Jaque. Bom dia, bom dia. Todos bem aí? I belong to you. I belong to you. Vamos lá? You came running down my prodigal road. You came running with a ring and a robe. Grace Seu Marcos, bom dia. Meu sogrão, bom dia. Mais sogrão. Olá, povo querido, bom dia, tudo bem? Paz a todos. Pessoal, domingo agora é Dia das Mães, né? Domingo agora já é o Dia das Mães e eu queria trazer uma palavra nessa manhã bem peculiar. Eu vou pegar aqui o celular. Pronto, vamos lá, vamos começar. Acho que tá bom, né? Moniquinha, minha irmã, graça e paz. Queridos, abre comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Eu quero falar sobre esse tema aí, modeladas para reinar.
Queria trazer uma perspectiva, aproveitando que domingo é Dia das Mães, e automaticamente eu queria trazer uma palavra voltada para você, mulher, trazer um contexto bem diferente do que normalmente eu ministro aqui, eu prego aqui. Vamos lá? Diz assim o texto: bem-vindo a todos, graça e paz, bom dia, né? Clica nesse aviãozinho aí e já manda essa mensagem para todos os seus amigos aí, pelo menos 5, para vir para essa live nos acompanhar. Pega 5 mulheres aí, 5 amigas suas, e manda essa mensagem que eu vou falar sobre modeladas para reinar. E se você que está aí ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, o link está na nossa bio, aqui na nossa página. Vamos lá, queridos? Diz assim o texto: normalmente nós temos mais mulheres nas nossas lives do que homens. Então hoje eu decidi substituir a Ana, minha esposa, mais uma vez. Cada dia que passa tem sido difícil substituir a Ana. A Ana é top demais. Eu fico feliz, né? Eu sou um dos que sempre empurra ela para o chamado, para o ministério. Eu sempre estou esticando minha esposa para ela romper, para ela crescer. E como é maravilhoso ver esse crescimento dela. Não apenas a Ana já testemunhou aqui, né? Ela tem um talento para o louvor, para a adoração, para a canção. Mas ao longo do tempo, desde que nós nos casamos, eu venho investindo muito esses últimos 4 anos na vida dela acerca de pregar, de ministrar, de palestrar, e eu tenho visto o resultado a partir daí. Então, homens, invistam em suas esposas, invista em suas esposas, invista em suas filhas. Então vamos lá, diz o texto da Bíblia assim, Gênesis capítulo 2, versos 18: e disse Deus: não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e o faça companhia. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros dos céus e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. Então Deus fez com que o homem caísse num sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. Disse o Eterno. Então o Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher, que se chama Isha. Então apresentou ao homem, e o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, seu nome será Isha, seu nome será mulher. Então ela foi feita do homem. Uau, que texto, né, gente? Que texto, que texto nessa manhã. Então você que está chegando agora, Naya, bom dia. Tia Cirlé, bom dia. Então o tema que eu quero falar nessa manhã é justamente esse aí que está fixado: modeladas para reinar. Há dias atrás eu disse que, assim como Aristóteles disse, né, que a música, a canção tem o poder de transformar a vida de alguém, né? O mundo, já dizia Vitor Hugo, não seria o mesmo se não tivesse canções, né? Então o mundo seria sem cor, o mundo seria de uma neutralidade imprescindível. Mas olhando para isso, olhando para a vida, e não apenas canções, né, que alegram nossa alma, mas muito mais do que isso, Deus decide fazer sua obra-prima. Deus modelou as mulheres, empoderando elas a fim de que elas pudessem reinar. O que seria do mundo sem você, mulher? O que seria do mundo sem a alegria, a espontaneidade, né? O ser mãe? O que seria da humanidade sem esse toque feminino? E é engraçado, queridos, que quando Deus é muito engraçado. Eu disse isso ontem na minha live aqui pela manhã,
Que Deus ele um Deus alegre, um Deus feliz, um Deus bem-humorado. E é esse mesmo Deus que pega o homem do pó, sopra em suas narinas, faz o homem. E observe que nós homens somos totalmente diferentes de vocês mulheres. Um homem, quando ele entra num banheiro, pode ter ali 10 vasos para ele urinar. Se tiver uma pessoa em um do vaso, ele pula 10 e vai lá para o outro lado fazer sua necessidade. Então um homem não gosta muito de que o outro homem fique tocando nele, abraçando ele, né, tentando beijar ou agarrar. Isso por vezes fere a masculinidade, ainda mais nos dias de hoje, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas observe que a mulher, ela entra no banheiro para fazer sua maquiagem, para pentear seus cabelos, e de repente ela encontra ali uma outra mulher que ela nunca viu. E dali elas já trocam mensagens, dali elas saem amigas íntimas, dali elas fazem célula no banheiro, dali elas oram uma pela outra, abrem o coração uma para com a outra. Então essa é a mulher. Então diz esse texto aqui de Gênesis capítulo 12, Deus fez o homem da terra e a mulher do seu osso. Então a Bíblia vai descrever que Deus, ao fazer Lúcifer, o fez um homem belo e formoso. A Bíblia vai dizer que Lúcifer era a criação mais bela que se tinha nos céus. Porém, observe que essa mesma descrição, belo e formoso, bela e formosa, é usado na Bíblia também para descrever e para definir as mulheres. A Bíblia fala acerca do homem belo e formoso por 3 vezes apenas. E já para as mulheres, a mesma Bíblia relata por 26 vezes que as mulheres são belas e são formosas. Ou seja, Deus modelou você para você reinar. Deus modelou você, mulherada top, abençoada, para você exercer influência, para você conquistar, para você avançar. Deus modelou você, mulherada, a fim de que vocês sejam mães, a fim de que vocês tenham sua autenticidade, a fim de com que vocês ocupem as esferas e os locais do qual Deus planejou para cada uma de vocês. Então, observe que a mulher foi modelada por Deus, e isso aqui é o máximo, né? Ela não foi apenas criada à imagem e semelhança de Deus como nós homens. Vocês mulheres são o deslumbre da criação de Deus. Vocês mulheres são, a gente pode dizer, o capricho, né? Aquilo que Deus fez de melhor. Ele olhou para a mulher, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Aquilo que ele viu de feio em nós, de bruto em nós, sabe, uma porta de madeira como essa que está aqui atrás de mim. Ele disse: eu vou modelar a mulher. Eu vou colocar uma cintura, eu vou deixar o pescoço dela mais fino, o rosto dela, os olhos, o cabelo. Então Deus desenhou você. Você não é uma cópia, você não é fruto de um descuido dos seus pais, você não é um acidente, você não está por conta própria. Deus sonhou com você, Deus desenhou você. E Deus, quando passeava no jardim do Éden, quando ele prestava contas com Adão, ele viu que os pássaros, os seres viventes, todos eles tinham sua companheira. E Deus, ao olhar para a solidão de Adão, ele diz: eu vou desenhar, eu vou modelar aquela que será sua adjuntora e sua companheira. Então, mulherada, bata aí no seu peito, aí no seu tórax, e diga em alto e bom som aí onde você está: eu sou modelada por Deus para reinar. Eu sou a criação deslumbrante do meu Deus, o meu Criador. Uau! Essa é uma boa notícia que eu quero te dar nesta manhã. Aleluia! Então eu quero falar de um ponto. O meu ponto aqui nessa mensagem, que vai ser breve e rápida, é falando de Jesus e as mulheres.
entenda que as mulheres, elas tinham uma história antes de Jesus, e Jesus divide a história das mulheres pós a vinda dele. Então a gente pode dizer que, assim como a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo, assim eu, Marcelo, ouso a dizer que as mulheres tinham uma história antes de Cristo e uma nova história, um novo sentido pós a vinda de Jesus Cristo. Então quero te convidar a você mergulhar comigo nessa história nessa manhã. Então observe que Jesus, ele cresce. Jesus, você sabe disso, ele foi um verbo que se fez carne, ele habita entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. João capítulo 1, e vai dizer que nós vimos a glória do Pai no Filho. Então entenda que Jesus, ele cresce nessa cultura, aonde as mulheres eram desvalorizadas. Jesus cresce numa cultura onde as mulheres eram tratadas como escravas, onde a mulher era proibida de ler a Torá, a palavra, a Bíblia, onde a mulher tinha uma discriminação absurda. A mulher era desprezada pela hierarquia da igreja. Você vai ver isso nos textos de Paulo. Ele diz, olha, quando tiver uma mulher na igreja, é melhor que ela se cubra com um véu e que ela fique calada. Ou seja, a mulher não tinha nem chance de falar nada, de opinar nada. Então Jesus cresce nesse contexto. Entenda que, na época, uma mulher romana, ela não podia ser empresária, ela não podia ser empreendedora, né? A mulher não tinha direito de pedir divórcio, a mulher não podia votar, a mulher não podia concorrer a cargos públicos. Já em Israel do primeiro século, a opressão era pior ainda, era massacrante, porque no Israel do primeiro século, a mulher não entrava nem na contagem do povo. Você vai ver que na multiplicação eram contados apenas homens, ficava de fora mulheres e crianças. Então, entenda que a mulher não podia estudar. Além de ser escrava, a mulher era considerada uma sujeita de segunda classe. Ela não podia dirigir a palavra ao homem. Santo Agostinho vai dizer que um homem do primeiro século, quando ele parava para conversar com uma mulher, ele ficava burro meia hora da sua vida. Ou seja, havia uma discriminação. As mulheres não poderiam dirigir a palavra para o homem em público, na frente das pessoas. E essas mulheres judias não podiam sair de casa sem cobrir o seu rosto, sem colocar o véu. Se ela fosse pega, descoberta em público, o seu marido podia dar o divórcio a ela. Olha que opressão. Olha que opressão. Uma mulher, ao sair de casa, ela tinha que botar o seu turbante, o seu véu. Se ela fosse pega na rua com o rosto descoberto, o seu marido podia dar o divórcio a ela. Então, entenda que elas não tinham respeito, né? Elas não podiam ter educação, elas tinham que cuidar da casa. E a máxima parece que percorre até os dias de hoje, né? Então, entenda que ela tinha que fazer as vontades dos seus maridos. Se um amigo do esposo fosse jantar na casa deles, a mulher nem podia, mulherada que está aí, homens que estão nos assistindo, sentar à mesa para tomar a refeição junto com eles. Ela tinha que se dirigir para um outro cômodo da casa e ficar isolada, até que o jantar passasse e seu amigo fosse embora. Até o dia que veio, queridos, um homem de Nazaré, um verbo que se encarnou, que se fez carne e que habitou entre nós, um homem chamado Jesus Cristo, aquele que foi pregado no madeiro, aquele que levou sobre si as minhas culpas, as minhas tristezas, as suas culpas, tristezas, e o encravou na cruz. Nós conquistamos um direito, e principalmente vocês, mulheres, conquistaram um novo direito após a vinda de Jesus Cristo a essa terra, a esse planeta. Então Jesus muda a condição das mulheres, porque ele comia com as mulheres. Você vai ver que Lídia, né, e a esposa do procurador sustentavam o ministério de Jesus. Elas andavam com Jesus.
Aonde Jesus estava, ele honrava as mulheres, ele empoderava as mulheres, ele as tratava com respeito, Jesus as tratava com zelo, com honra. Então essas mulheres serviam o ministério de Jesus. Você vai ver que Marta e Maria, você conhece a história, Jesus todas as vezes que se dirigia para a cidade, ele como que fala aqui no Brasil, gente, recebia guarita, né? Pousava, como diz um bom mineiro, na casa de Marta e Maria, ele fazia refeições. As mulheres cuidavam do ministério de Jesus, elas anunciavam todas as vezes que ele ia de cidade em cidade. Então Jesus muda a condição feminina e das mulheres, porque ele andava com elas e ele fazia refeições com elas. Entenda que uma vez uma mulher foi pega em adultério e Jesus abaixa, escreve, ninguém sabe o que ele escreveu, mas ele baixa, escreve, ele olha e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E os homens começaram a recuar, porque eles eram, dotados de erros e pecados, e ele sai, Jesus olha para essa mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores que foram embora? Eu, porém, não te condeno, eu, porém, não te acuso, vai-te em paz, vai porque a tua fé te salvou, vai porque estão perdoados os teus pecados, vai-te em paz, pois a tua fé te salvou. Entenda que Jesus, ele muda a ótica, Jesus, ele muda o disco, ele passa vocês mulheres de fase. Depois a mulher samaritana, você sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, é tipo argentinos e brasileiros, eles não se batem, pode ter até um certo grau de respeito, mas eles não se dão. Então, observe que os samaritanos, os judeus, não se davam com os samaritanos, e eles não falavam com essas mulheres. Toda mulher de Samaria, os judeus a ignoravam e não falavam com ela. Então, ele encontra uma mulher, e ele prega para ela. Jesus vai direto ao ponto. Ele vai para Samaria, e quando chega lá, uma mulher está pegando água do poço, e ele diz: ei, dá água de beber para mim. E ela olha, e à luz do dia, basicamente meio-dia, Jesus parar para conversar com uma mulher, ainda mais ela sendo samaritana. Havia um horror, um escândalo total. E a mulher olha e fica atônita, parada, e Jesus disse assim para ela: vai lá e traz uma água para mim, mulher. Então observe que ele vê nessa mulher alguém sedenta, uma mulher que tinha 5 maridos, mas que ele diz: vai lá e chama o teu marido. E essa mulher diz: eu não tenho marido. Jesus olha e diz: de fato, você tem 5 e você diz que nenhum deles é teu. Mas Jesus olha para essa mulher e trata ela com respeito. Jesus, em meio ao pecado dessa mulher, ela tinha uma sede pessoal de beber da água da fonte. Ele diz: se tu me deres de beber, ou se tu beberes da água que eu sou, da água que eu te der, tu jamais voltarás a ter sede. Então, Jesus, ele olha para aquela mulher e diz: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que foi anunciado antes de tudo, prefigurado em Isaías, que ele diz: e se nos dará um consolador, e o seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então Jesus olha para essa mulher e simplesmente ele diz: a esperança para você, larga o seu cântaro, olhe para mim. Jesus olhava para essa mulher samaritana e começou a dizer: a esperança para o seu futuro. Há um tempo novo querendo nascer sobre sua vida a partir da sua entrega para mim. Jesus olha para ela e enxerga, além das deformidades que ela tinha, além dos seus pecados e dos seus erros, Jesus aponta para essa mulher e diz: eu sou a água da vida, se você beber da minha água, tu jamais tornarás a ter sede.
E essa mulher se dobra, se rende, se converte, ela se prostra ao Senhor, e a partir daquele exato momento, ela se torna a maior e primeira evangelista da história, pois ela vai de cidade a cidade proclamando o nome de Jesus. Jesus, certa feita, estava num jantar com os rabinos, e uma mulher invade o jantar com um vaso de alabastro, ou seja, ela juntou dinheiro de um ano de trabalho, e ela pega, e era muito comum se comprar mirras, especiarias, essências, e fazer perfumes e colocar em vasos, e ela invade aquele jantar. Ela poderia ser pega em flagrante, ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser ridicularizada, mas simplesmente aquela mulher invade um jantar e ela se debruça aos pés de Jesus, e ela começa a chorar aos pés do Mestre, aos pés de Cristo, e ela começa a enxugar os pés, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e secar com seus cabelos, e ao ponto que ela pega aquele vaso de puro nardo e deita ele sobre os pés de Jesus, ungindo e perfumando a ele. E Jesus para tudo, ele volta sua atenção para esta mulher. E um dos discípulos, chamado Judas, disse: que desperdício, porque ele estava preocupado com as contas, com o dinheiro. Mas Jesus viu naquele instante um momento de adoração, porque normalmente, eu te afirmo isso, mulheres são mais quebrantadas, elas foram feitas da nossa costela, do nosso osso, mas de fato homens são mais enrijecidos, homens têm dificuldade de dobrar a sua dura cerviz, homens têm dificuldade de pedir perdão, homens têm dificuldade de se retratar. Mulheres, mas mulher no contexto de ser mulher, não é essas mulheres macho, lampião que enfrenta marido não, viu gente? Essa mensagem também é para você, claro. Se você está querendo bater no seu marido, vigia. Então, entenda que essa mulher, ela se dobra, ela se prostra, ela se rende, ela invade um jantar, correndo o risco de ser presa, de ser ridicularizada, a fim de dar ao Senhor a sua adoração. Entenda algo, que mulher, ela tem tanto assunto, que diz que 2 loiras estavam presas e passaram presas 20 anos. E quando elas saíram, um olhou para a outra e disse: depois a gente termina aquela conversa. Mulheres são assim, falantes, elas cantarolam, elas trazem alegria. Normalmente uma mulher chega a falar quase que 7.000 palavras por dia, enquanto um homem não chega talvez a nem 1.000. Mas as mulheres são isso, cheias de graça, cheias de verdade, cheias de autenticidade, como essa mulher que invade esse jantar e se curva diante de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, que jazia 12 anos sofrendo, já havia 12 anos, e quando ela tinha um problema nos seus hormônios, né? Uma mulher na TPM, uma mulher no ciclo menstrual, talvez dure uma semana, 4, 5 dias, algumas 3, outras mais dias do que isso. Com certeza é algo que incomoda, esse ciclo menstrual. Imagine uma mulher que padeceu 12 anos, com mau cheiro, 12 anos sendo, se tornando, sabe, sofrendo um bullying, 12 anos, aonde ela não podia andar nas ruas, nas praças, aonde ela não podia fazer uma refeição em sua casa, com sua família, aonde ela deveria ficar isolada. Até o dia que ela ouve falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, que honrava as mulheres e tratava as mulheres com honra e com decência. Mas o fluxo da multidão que comprimia Jesus era grande, uma multidão de mais de 7.000 pessoas diariamente. Mas ela vem, ela rastejando, ela toca nas orlas, né? E as orlas eram basicamente a barra da saia, a barra da calça.
Entenda que quem podia tocar na orla eram apenas os familiares de uma pessoa. Isso era um crime grave, mas ela se rasteja, ela vai no meio da multidão. O que eu entendo com isso? Mulheres não desistem. Eu acho que aquela canção do Raul Seixas, me perdoe você que é religioso, mas há um poema nessa canção que ele diz: tente e nunca diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Eu acho que ele olhou para uma mulher e escreveu essa canção, porque vocês são indestrutíveis. Vocês mulheres não desistem. Vocês mulheres lutam pelos seus filhos, lutam pelo seu casamento. Vocês mulheres ordenam a casa. A palavra de Provérbios capítulo 31 vai dizer isso. Os filhos acordavam de manhã e diziam: mamãe é ditosa, mamãe é ditosa. A mulher de Provérbios 31, nós já vamos ler esse versículo lá. É uma mulher extraordinária, é uma mulher que dá ordem aos seus empregados, é uma mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Você já viu se você liga? Algumas vezes eu ligo para minha esposa durante o dia para dizer para ela que eu a amo e dizer para ela que eu estou com saudade, que ela é importante para mim. Eu tenho esse hábito todos os dias, nós nos falamos várias vezes ao dia. Claro que existem alguns dias que ela diz: amor, não me liga não, porque hoje está corrido na empresa, mas a gente manda uma mensagem. E observa que ontem eu liguei para ela, a gente conversando, e eu disse: como é que está aí no serviço? Ela estava dizendo: estou fazendo folha de pagamento. Falei: então não vou te atrapalhar. Ela disse: não, pode conversar que eu dou conta. Então ela falava comigo, atendia um médico que estava pedindo alguma coisa para ela, daqui a pouco atendia o telefone e me dava o assunto, e eu na conversa disse: eu acho que você não prestou atenção no que eu falei. De repente ela fala aquilo que eu tinha dito a ela. Então vocês mulheres são assim. Vocês seguram um filho aqui, enquanto atende o telefone, enquanto pega, sabe, o copo na pia, enquanto mexe o mingau, enquanto dispara a campainha. Vocês são assim, mulheres ditosas, mulheres que foram modeladas, criadas por Deus a fim de reinar. Sejam empoderadas, se levantem nesta noite. Eu sempre costumo dizer que vocês mulheres ainda não dominaram o mundo, porque vocês não conseguiram escolher a roupa de vocês. Porque meu sogro Afonso, o dia que as mulheres, homens que estão aí, escolher a roupa, já era. Vai dar ruim para nós homens. Então entenda que vocês mulheres são a obra, a perfeição. Uma igreja sustentada pelo ministério feminino. Queridos, desculpe, eu sou homem com orgulho, mas pouco você vai ver sobre um círculo masculino de oração. Círculo, né? Um círculo masculino. Vamos à apresentação, irmãos. Esse círculo masculino está aqui, os velhos, tudo com a cabeça branca. Estão gastando em oração por vocês. Não, vai numa reunião de oração, irmão. Às vezes a gente fica até constrangido, que é 30 mulheres para meio homem ou um homem. Vai nos cultos de tarde. A gente faz conferência aqui na igreja, irmão. A gente fica chama as mulheres, ó, vai ter conferência dos homens. Mas mulherada, vocês vêm, que é pra gente não passar vergonha. Mas faz uma conferência feminina para tu ver o tanto de mulher que vai estar. Você tira pelas lives. Talvez de homem tá aqui eu falando, meu sogro, pastor Marcos, não sei se tem mais alguém que eu não vi. Mas o resto é tudo mulher. O resto não, a primazia das nossas lives são vocês, mulheres. Então entenda que as mulheres estão no controle, elas estão em ascensão. Jesus veio para isso, para colocar vocês no devido lugar que o homem por muito tempo tentou tirar, tentou subjugar. Hoje as mulheres, elas muitas vezes ganham mais do que homens, elas têm posições de estratégias. Existem órgãos, né? Existem lugares que as mulheres, elas sempre são muito maior em números. Esses dias eu vim buscar a minha esposa agora, não sei se foi anteontem, ontem, no metrô, e aí a gente conversando, falando acerca disso, ela disse para mim: amor, olha o que eu descobri. E eu disse para ela: fala, minha Penélope charmosa. Ela disse: olha, no vagão que eu vinha só tinha mulher, talvez 2, 3, 4, 5, meia dúzia de homem.
Então, mulheres, vocês são guerreiras, vocês foram forjadas para a batalha, vocês são a primazia da criação de Deus, vocês são o melhor da criação de Deus. Você vai ver que em 2 de Reis capítulo 4, a sunamita, quando ela para, as mulheres têm o poder de observar as coisas. As mulheres têm um senso, né? Elas estão à frente do tempo. Eu talvez creio piamente que as mulheres vêm da tribo de Issacar. Issacar era uma tribo que eles estavam 100 anos à frente da época que eles viviam, em termos de tecnologia, em termos de armamento, em termos de inteligência, em termos de tantas coisas referentes à humanidade. E assim como essa mulher lá, a sunamita, ela observava o profeta passando todos os tempos, de tempos em tempos, na sua rua para ir sacrificar o Senhor, e ela corre no seu marido e diz assim: façamos um quarto, façamos um local, para que o profeta, todas as vezes que passar por aqui, ele possa se hospedar conosco. Você vai ver tantas parábolas da mulher que insiste com o juiz, dizendo: julga a minha causa, ei, julga a minha causa. Eu acho que ainda não tem livro sobre o poder do homem que ora. Eu acho que ainda não tem, não sei, porque eu também não sou obrigado a saber tudo. Mas o livro, a mulher, o poder da mulher que ora, isso aí eu já vi há 30 anos atrás quase. O poder da mãe que ora. Então as mulheres são conselheiras, normalmente. É para ser conselheiras, são amigas, elas têm um instinto materno. Entenda que a Lisa Bevere traz uma descrição muito poderosa de um livro seu chamado A Leoa. E ela vai dizer que não são os leões que caçam, é as leoas. Elas que vão para a caça, elas que vão para a batalha, elas que pegam sua presa, elas que dominam, elas que, protegem o seu bando. E o leão fica lá parado, e quando pega a caça ele entra em cena. Ei, há muitas mulheres que administram financeiramente melhor a casa do que você, homem. Você não pode ser orgulhoso a ponto de que nós prosperamos. Eu prosperei depois que eu casei com minha esposa. Entenda que há uma bênção sobre a vida da esposa, do qual Deus nos agracia e nos dá a ela. Então a Bíblia vai dizer, não tem um texto dizendo: a mulher que acha um homem, grande coisa acha, e achou o favor de Deus. Mas ele vai dizer: o homem que encontra uma mulher alcançou a bênção e alcançou o favor de Deus. Bora, mulherada, levanta a mão aí, porque você foi modelada para reinar. Assuma a sua posição, assuma seu chamado. Se levante hoje para ser mãe de multidões, para ser mãe de nações. Coloque para fora os livros que estão dentro de você. Aconselhe, ore, cure, profetize. Erga-te, levanta-te, conduz a tua casa. Faça algo nesta manhã por você. Sacode a poeira, se recicle, se renove, vai estudar, vai se enfeitar, não perca sua feminilidade. Faça suas sobrancelhas, arrume seu cabelo, esteja perfumada, esteja bem vestida, arranca essas blusas desses políticos malditos. Pare de esperar seu marido cheirando a alho e cebola. Você é muito mais do que reclamar, do que murmurar. Levante-se nesta manhã e entenda o que a palavra de Provérbios 31 diz. Eu quero ler com você aqui, Provérbios 31, a partir do verso 10, que diz: uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. Você vale mais do que uma maleta de $1 milhão. Você vale mais do que o rubi. Você vale mais do que qualquer fortuna. O teu preço, mulher, é incalculável. O marido confia nela sem reservas, e disso nunca se arrependerá.
ela não é irritada e trata muito bem por toda a vida. Está dizendo que uma boa mulher é difícil de encontrar, ela vale mais do que muitos diamantes, o marido dela confia nela, sem reservas, e disso ele não se arrepende, ela não é irritada e trata o seu marido bem por toda a vida, ela compara os preços em busca dos melhores fios de lã e de algodão e se alegra em tricotar e costurar, ela é como o navio mercadante, que navega até os lugares mais longínquos e traz surpresas exóticas. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família, organiza seu dia, examina um campo e o compra, e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Ela compreende o valor do seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado. Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas de casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidades, estende a mão por socorrer o pobre, para socorrer o pobre. Ela não se preocupa com a família quando neva, suas roupas de inverno são todas consertadas e estão prontas para uso, ela mesma faz as roupas que usa. Vocês são estilistas. Ela se veste de roupa de linhos coloridas e vestidos de seda. Seu marido é muito respeitado. Quando se reúne com as autoridades locais, ela desenha vestidos e o vende. Leva blusas que tricotou para as lojas de roupa. Suas roupas são bem feitas e elegantes, e ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Eu ontem falei na live, sorria, porque vocês ficam mais bonitas sorrindo. Eu disse que Margaret Thatcher disse, se eu posso conseguir o que eu quero com um sorriso, para que eu vou usar armas? Então diz aqui, ela vende os seus vestidos que ela desenhou, ela leva blusas que tricotou para as lojas de roupa, suas roupas são bem feitas e elegantes, ela sempre encara o dia de amanhã com um sorriso. Quando ela abre a boca, sempre tem algo importante a dizer, e sempre o que diz, ela o faz com toda gentileza. Ela é atenta a todos os da sua casa e mantém todos eles ocupados e produtivos. Os filhos respeitam e dela falam bem. O marido não economiza elogios. Amor, Ana Flávia, você é o máximo, você é fera, você é top, eu te amo. O que seria de mim sem você? O que seria do meu ministério, da minha vida sem você? Eu celebro tua vida, minha esposa. Eu abençoo porque você é tudo o que está descrito em Provérbios 31. Então diz o texto aqui, continua dizendo, ela atenta para todos da sua casa e mantém todos eles em perfeita produtividade. Os filhos dela respeitam e o marido não economiza em elogio. Muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. O encanto pode enganar e a beleza logo desvanece. Porém, a mulher que merece admiração é a que vive no temor do Senhor. Dê a ela tudo que ela merece. Adorne sua vida com elogios. Vocês foram feitas para brilhar. Vocês foram feitas para ocupar o lugar que Deus fez. Assim como essa história que eu acabei de ler das qualidades de mulher. Não vai ter nenhum texto, viu, uma charada falando coisas a nosso respeito como se fala de mulheres. Não tem. A única coisa que Salomão, quando se aproxima de Davi, Davi estava para morrer, ele sacode seu filho. Talvez Salomão esperou que Davi dissesse isso. Você é inteligente, você é hábil, você é assim, assado. Não, Davi sacode, ele diz, seja homem. Então homens, sejam homens, e honre e respeite suas mulheres, e cuide bem delas. Então, observe que a primeira evangelista se torna Maria de Magdala, uma adúltera que ao ser pega, Jesus a perdoa, e a outra mulher samaritana, que a partir daí ela bebe da água da fonte de Jesus e ela passa a proclamar.
a vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, esse encontro de Jesus com as mulheres fez com que elas, eu termino minha mensagem aqui, se tornassem rainhas, se tornassem princesas, se tornassem mestras, se tornassem advogadas, doutoras, mães, astronautas, presidentas, profetisas, juízas, líderes, apóstolas, pastoras, herdeiras e co-herdeiras em todas as regiões celestiais da terra. Então, eu finalizo essa live nessa manhã dizendo para você, se você estiver perto de alguma mulher do seu lado, olha para ela e diz parabéns, porque o seu dia não é apenas no domingo, dia da mulher, o seu dia é todos os dias, esse é o teu tempo, essa é tua história. Deus abençoe sua vida, Deus honre você, mulher, Deus te empodere nesta manhã, a fim de que você conduza a sua casa, a fim de que vocês continuem sendo a bênção que vocês são para as nossas vidas, para a nossa sociedade. Então se levantem hoje, eu abençoo vocês. Você pode perguntar isso para minha esposa, todos os dias eu estou empoderando ela. Ontem, antes de dormir, eu dei uma cochilada e acordei e comecei a dizer, eu tenho que te ensinar a dirigir. Flávia, você precisa tirar logo sua habilitação, você precisa pegar esse carro. Mulher, você precisa, vai, voe, alce os voos. Nessa manhã eu quero profetizar isso sobre você. Se levante hoje, mulher, se levante hoje, voe. Conduza a sua casa, conduza seus filhos, conduza as finanças. Ei, não deixe a chama do amor apagar. Lute, continue batalhando. Abram portas, se levantem para ser quem Deus chamou vocês para serem nesta manhã. Ele modelou vocês para que vocês reinem, para que vocês ocupem os melhores lugares nesta terra. Se levantem como presidentas, como juízas, como profetisas, como pastoras, como levitas, como advogadas, como empreendedoras, como mãe, como mulher, para ser quem de fato Deus chamou vocês para serem. Dominem e não perca a sensibilidade, não percam a gentileza, não percam a sua elegância, o seu sorriso. E eu finalizo dizendo isso: sejam alegres, porque a alegria de vocês, ela tem o poder de transformar o ambiente que está à sua volta. E faça um favor nessa manhã para vocês, se vista para vocês mesmos. Pare de competir umas com as outras. Não tenha suas filhas como rival. Não tenha a sua próxima como uma rival. Não, tira isso do seu coração. Vocês são luz. Deixa brilhar a luz de Deus que há em você. E sejam empoderadas, porque Deus já modelou vocês para o sucesso, para o extraordinário e para reinar em todas as coisas. Pai, eu oro por cada mulher nesta manhã. Eu oro, Senhor, por cada uma que tem dia após dia tirado um tempo para estar conosco em cada live, em cada culto. Eu celebro a vida das tuas filhas e que essa palavra hoje penetre no espírito, no coração das tuas filhas, como a tua palavra é uma espada de dois gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então hoje que o Senhor traga serenidade, porque as mulheres são serenas e fortes, as mulheres são autênticas sem se parecer arrogantes, as mulheres são vibrantes sem se parecer zombadoras. Então que nesta manhã elas sejam empoderadas, que Pai, haja cura na alma das tuas filhas, cura o coração, cura o casamento, restaura o relacionamento que elas têm com os seus filhos, com os seus negócios, com, sabe, Pai, a sua casa. Hoje eu abençoo você, hoje eu declaro uma boa palavra, uma palavra rema sobre a sua vida. Hoje eu declaro que portas se abrem, que vocês se levantem com honrarias para ocupar o lugar de destino do qual Deus desenhou e modelou para vocês estarem.
Eu abençoo vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você gostou dessa mensagem, clica no aviãozinho e me faça um favor, me ajude. Mande essa palavra para pelo menos 1000 mulheres. Faça como as mulheres que foi ao túmulo de Jesus e quando viu que ele não estava lá, elas correram e foram anunciar que ele ressuscitou. O que seria do evangelho se apenas homens tivessem ido lá? Tinha ficado para nós, né? Talvez até hoje a humanidade não saberia que ele havia ressuscitado. Mas faça uma coisa boa, mulherada. Espalhe as boas novas. Espalhe as mensagens. Tem tanta mensagem top aqui no nosso canal, no nosso YouTube. Abençoe alguém nesta manhã. E seja quem você nasceu para ser. Não queira ser outra mulher. Seja você mesmo. Você é autêntica. Você é uma bênção. Você foi modelada por Deus para ocupar as esferas da nossa sociedade e os lugares altos. Eu abençoo vocês. Beijo para todas. Valeu, Deus abençoe. Sogro, pastor Marcos que estava aí, Deus honre e abençoe vocês. Paz, até mais. 15 horas tem pastor Elaine aqui com convidados e 21 horas minha esposa Ana Flávia quebrando tudo numa live noturna aqui às 21 horas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Valeu, tchau, tchau.